E aí, programador, tudo bem? Seja muito bem-vindo à série Start na Carreira de Programação. Nessa série, você vai aprender o essencial para criar sites, certo? A carreira de programação é incrível e tem muitas vagas disponíveis. Esses serão seus primeiros passos. Essa série está dividida em 3 partes: HTML5, CSS3 e JavaScript. Nessa primeira aula, então, a gente vai falar sobre HTML5. E durante as 3 aulas, a gente vai desenvolver um pequeno projeto. Primeiro a primeira parte com HTML5, depois a segunda parte com CSS3 e no final a gente vai deixar o nosso site dinâmico com JavaScript, certo? Então, se você está preparado para começar, já compartilha essa série com seus amigos e vem com a gente. Bora aprender HTML5. Então vamos começar agora a nossa aula de HTML5. O que a gente vai aprender exatamente nessa aula? Primeiro, eu quero que você entenda o que é o HTML5, como ele funciona, quais são seus pontos mais importantes, o essencial dele, e depois a gente vai criar um projeto prático. Então a gente vai ter uma parte teórica para entender todo esse mundo HTML5, depois lá a gente vai para o projeto prático, criar esse projeto que você está vendo na direita, essa calculadora de gorjetas. Ele é um projeto bem simples, mas a gente vai conseguir exercitar vários elementos do HTML, depois nas aulas de CSS, vários elementos do CSS, e depois na parte de JavaScript, vários elementos do JavaScript, certo? Então a gente vai desenvolver esse cara juntos, aula por aula. Então vamos lá, vamos para a parte teórica. Eu vou te mostrar um pouco desse mundo do HTML5, a gente vai ver um pouquinho também ali na prática no nosso CodePen, que eu explico já já, e depois a gente vai para o projeto. Então o que é esse HTML5? O HTML5 é uma linguagem de marcação, tá? Não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação criada para estruturação e apresentação de conteúdo na web, ou seja, para criar páginas web, né? Então, se você der uma olhada na esquerda, esse é um código HTML, é um código real que está gerando aquela página que você está vendo na direita. Então, aquela página poderia estar dentro de um browser, né? Então, você vê que tem uma correspondência entre o que está escrito na esquerda entre o que está aparecendo na direita. Então, todas as páginas, que você visualiza na web, elas são feitas com HTML ou HTML5, que é uma sintaxe mais moderna do HTML, que tem umas coisas extras, ok? Então, beleza. O HTML5 está presente em todas as telas, inclusive na que provavelmente você está usando para ver essas aulas. Então, como funciona o HTML5? O HTML5 ele tem vários elementos que são chamados de tags, Então, o HTML5 usa tags para definir quais são os conteúdos de uma página web. Só voltando aqui, você pode ver na esquerda que cada um desses elementos vermelhos são tags, tá? Eu vou explicar então a estrutura dessas tags. As tags são anotações com a seguinte anatomia, Geralmente elas vão abrir na esquerda, Você está vendo essa tag P, uma tag de parágrafo, e aí ela vai ter o conteúdo dela no meio, no caso aqui do parágrafo seria um texto, e na direita, então, ela tem o fechamento dessa tag. A abertura segue sempre esse padrão, Ela vai ter esse símbolo antes, vai ter o nome da tag ali, poderia ser P, H1, div, vai ter o símbolo de fechamento, e lá no final é idêntico, só que ele tem essa barra, antes do nome da tag, tá? Esse é o padrão. Já aqui embaixo a gente vê uma tag diferente. Ela não é uma tag que ela precisa ter um conteúdo dentro que nem um parágrafo, é uma tag de imagem. Nessa tag de imagem, a gente precisa ter só a URL, da imagem, dentro de um atributo, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, ela não precisa abrir na esquerda, ter o conteúdo e depois fechar. Ela abre e já fecha, Só que então aquela barra que ficava antes do nome, vai lá para o final do nome, tá? Para o final da tag em si, de todo o conteúdo da tag. Beleza? Então essa tem as tags que elas abrem e fecham, porque elas precisam ter um conteúdo no meio, e tem as tags que fecham de uma vez, porque elas não precisam de conteúdo, ok?
Então, vamos conhecer agora algumas tags importantes que a gente usa o tempo todo, né? A gente usa com uma grande constância. H1, ela mostra um texto, né? Ela é o título principal da página, é o maior título. Então, quando você coloca H1, o texto vai ficar bem grande. Geralmente o Google, né? Quando você pesquisa no Google, você vê vários sites lá e tudo mais, e eles têm um título, né? Muitas vezes o Google pega o título do H1, tá? O H1, ele também tem outras variações, né? Que é o H2, H3, H4, H5 e H6, que são títulos menores, tá? Cada um desses vai ficando cada vez menor, tá? Se a gente voltar aqui no nosso exemplo, a gente vai ver que tem um H1, ó, Start na carreira de programação, e vai ver que tem um H3, nessa série você vai aprender, né? Então você pode ver na direita, né, que seria a página criada, que o H1 é realmente bem maior do que o H3, ok? Então beleza, então aprendemos aí sobre o H1, agora vamos falar do parágrafo. A gente já tinha visto alguns exemplos de parágrafo, mas só para deixar claro, né? O parágrafo é um texto comum, tá? É talvez uma das tags mais usadas o tempo todo, que é para a gente colocar texto na página. Então seria um texto no tamanho padrão ali, certo? Depois vem a div. A div ela é um pouco diferente das outras tags que a gente viu. A ideia dela é envolver, né, os outros elementos do código. Geralmente a gente usa a div para aplicar estilo, tá? Estilo é basicamente você ter uma cor de fundo atrás de um texto, por exemplo. Então, eu poderia colocar a cor de fundo atrás do H1, se eu quisesse, né? Colocar vermelho, e também atrás do P colocar vermelho. Mas se eu não quisesse ter que colocar duas vezes, eu poderia colocar uma div envolvendo esses dois e colocar essa cor de fundo na div. Então, automaticamente pegaria nessas tags filhas, né? Porque elas estão envolvidas dentro da div. E sempre que você tem uma div, tem uma quebra de linha também. Então isso é importante. Você quer quebrar as linhas, separar o seu código em blocos, né, mais legíveis, você coloca uma div, certo? As divs elas não apresentam uma mudança visual da tela, exceto essa quebra de linha. Um outro elemento interessante da gente falar que tem a ver com as divs é o span, tá? Ele é semelhante à div, ele serve para envolver, né, um ou mais elementos, mas ele não apresenta uma mudança visual na tela e nem a quebra de linha. Ele é usado mais quando a gente for ter estilização, né? Quando a gente, por exemplo, quisesse deixar essa frase, ó, meu parágrafo, deixar o meu da cor padrão e o parágrafo aplicar, por exemplo, uma cor amarela, né? Então a gente teria aí uma frase onde só o que está no span recebeu o estilo, tá? Claro que a gente vai falar mais de estilo na próxima aula de CSS, mas o span ele serve para a gente aplicar estilos mais localizados assim. O L, a gente já entra no mundo das listas, tá? Então a gente pode apresentar listas no HTML, né? Provavelmente você já viu muitas listas aí nos sites que você navega. O L ele é uma lista não ordenada, tá? Então ele não é uma lista que vai ter 1, 2, 3, 4, né? Ele é uma lista que tem aquela bolinha na esquerda ou qualquer outro símbolo assim, né? Então o L ele é bem importante e ele por si sozinho ele não funciona. Para cada elemento da lista você precisa colocar a tag LI em volta desse elemento. Então você coloca o L, aí você coloca o LI, o elemento que você quer, e o L no final. Dessa forma você vai agrupando aí vários elementos dentro do seu UL. Em oposição ao UL, tem o OL, que seria a lista ordenada, que aí sim ela vai apresentar automaticamente 1, 2, 3, 4, etc. Né? Então o OL é bem importante também e ele também precisa do LI. Agora vamos lá para o CodePen ver na prática, né? Vamos ver como colocar esses códigos lá e como eles ficam representados em uma página web. O CodePen é um serviço online gratuito, né, nessa maior parte, onde você pode colocar HTML, CSS ou JavaScript e ver o resultado disso numa página de uma forma bem dinâmica, tá? Beleza, esse aqui é o CodePen, tá? Então qualquer tag que eu colocar aqui na minha esquerda, ó, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, hello programador e fechar essa tag, ela vai ser representada ali embaixo, ó, como se fosse uma página do browser mesmo, tá? Para você acessar isso que eu estou mostrando, você vai entrar em codepen.io/pen, igual está ali em cima na barra, tá? Então, basicamente, tudo que a gente colocar aqui vai ser representado ali, né? Então, a gente viu o P, eu poderia colocar aqui o H1, que a gente conheceu também, ó, meu título, né? E a gente vê ele sendo
representado ali então, ó. Meu título e o H1. Você vê que quando você coloca o H1, ele também quebra a linha, tá? A gente poderia ter então uma lista aqui não ordenada para a gente ver ela funcionando também. É um dos elementos que a gente falou, então é bom a gente ver na prática aqui também, né? Então vou colocar o LI, vou colocar aqui, ó, elemento 1, né? Uma coisa só para a gente ter um exemplo. Se eu copiar esse cara e colocar embaixo, né? Colocar aqui vários elementos. Beleza, ó, a gente vai ter então uma lista bem grande, ó, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, ó, e ele é representado aqui embaixo perfeitamente para a gente, certo? Se eu quiser transformar ele numa lista ordenada, basta eu mudar o OL, então ó, eu mudei para OL e ele automaticamente colocou os números, né, na esquerda, certo? Então, nessa parte da lista, por exemplo, se eu quisesse envolver ela numa div para colocar um estilo em volta dela, eu poderia também, poderia agrupar dizendo que essa div ela está associada então com o título dela, né? Vou colocar aqui no título dela, ó, lista de elementos, né? Então aqui eu agrupei o título dela juntamente com a própria lista, né? Você pode ver que eu estou colocando os códigos, ó, sempre de uma forma organizada, tá? Isso chama indentação. A gente organiza os códigos assim para ficar mais fácil de conseguir ler esses códigos, tá? Então, como é que funciona a indentação? Geralmente, quando você tem um elemento envolvendo outros, a gente dá 2 espaços para dentro, né? Como eu tenho uma div aqui, eu dei 2 espaços com tudo que está aqui para dentro. Como o OL está envolvendo o LI, eu dei 2 espaços aqui para dentro, tá? Se eu tivesse, então, outra div aqui, por exemplo, né? Só para ficar mais ilustrado aí o que eu estou falando, se eu tivesse outra div aqui, eu daria de novo, ó, 2 espaços de tudo que está dentro daquela div. Assim fica bem fácil de ler o nosso código. Ó, agora fica bem mais claro, né? Fica mais hierárquico, tá? Então isso é indentação. É fundamental que quando você escreva os seus códigos, você indente eles dessa forma, certo? Tem um elemento envolvendo 2 espaços para dentro. Beleza, então a gente conseguiu ver aqui no CodePen, a gente viu que funciona. Eu recomendo fortemente que você entre no CodePen e que você também teste, né? É isso que eu estou mostrando para você. Aqui funciona ó, o CSS também, a gente ainda não vai ver isso. E aqui funciona o JS também. O legal é que você pode salvar as coisas que você fez e compartilhar com as pessoas o exemplo. Então, vamos voltar para os slides. Então, ó, agora que a gente já viu na prática, a gente precisa entender um pouco mais sobre as tags. As tags, elas possuem alguns atributos extras, tá? Não só esses que a gente viu. Por exemplo, uma tag de link, né, que ela vai criar um link para uma outra página, ela vai ter um atributo dentro dela. O que eu quero dizer com isso? Ao invés dela simplesmente fechar, né, ser o símbolo de abertura, o A e o fechamento, ela tem um atributo, ou seja, uma informação extra. Que informação é essa quando a gente fala de um link? Seria o link da página propriamente dito, né? Quando a gente fala de uma imagem, seria o link da imagem que a gente quer exibir, né? Como você pode ver ali, ó, esse href está apontando para o Google. A gente está mostrando ali dentro, ó, Google, né? E ele está apontando para o Google. Já no caso da imagem, a gente tem o source dela mostrando onde está esse arquivo PNG. Vamos ver isso no CodePen também. Aqui no CodePen, ó, eu vou colocar aqui embaixo para não apagar o que a gente fez. Vou colocar um A, vou colocar um href, tá? E aqui eu vou colocar então o link do google.com, tá? E eu vou fechar, certo? Fazendo isso, você pode ver que deu um erro. Por quê? Porque eu não completei a minha tag. Ó. Você vê que o link pegou em tudo ali, ficou estranho, né? Aí se eu escrever link para o Google, tá? Link para o Google. E aí eu vou ter que fechar a minha tag. Assim, ó, agora vai dar certo. Agora ele vai recarregar. Beleza, ó. Então essa parte azul é um link, fica claro para mim que ela é clicável. E se eu clicar aqui, ó, ele vai me mandar para o Google, ó. É que ele está dentro do CodePen e o CodePen evita que isso aconteça, né? Se eu clicar em Save de novo, ele vai recarregar. Beleza. Ó, funcionou. Ótimo. A gente voltou. Então, ó, a gente criou um link para uma nova página, né? Então, ó, link para o Google. A gente passou aqui dentro o atributo. Se eu tirar esse atributo, ó,
do meu link, o meu link ele vai parar de funcionar. Ó, ele parou de ser um link, porque ele não tem mais o atributo de para onde ele deveria ir, certo? Então o atributo é fundamental. Vamos voltar para os slides. Ok, então a gente entendeu mais sobre os atributos agora e eu gostaria de falar então um pouco da anatomia de um documento HTML, tá? O HTML não é simplesmente você jogar esses códigos que a gente viu, né? Essas tags. Ele tem uma estrutura fixa, tá? É essa estrutura que você está vendo. Se você for lembrar, né, daquele nosso exemplo lá atrás, né? Vamos voltar no tempo aqui, volta. Beleza. Você pode ver que tem um tanto de tag aqui, né? Essas tags todas são parte, a maior parte delas são parte da estrutura em si e não exatamente do que está sendo apresentado, tá? Essa estrutura serve para dizer para o browser, né, que aquilo é um documento HTML e informações extras, tá? Que a gente vai entender agora. Então tá, começando pelo topo, né, a gente tem esse doctype HTML. Ele diz para o browser simplesmente que aquele arquivo que ele está carregando é um arquivo HTML. Depois tem a segunda tag mais importante, né? Ou talvez até a primeira mais importante para o HTML, que é essa tag HTML. Ela pode ter esse atributo lang ou não, tá? Esse lang ele avisa qual é a linguagem daquele documento. Isso é importante para ficar claro ali para quem vai ler em qual idioma aquele documento está, né? Então a gente tem o lang ali, PTBR, mas você não precisaria colocar por default, tá? Então, esse cara, ele é o primeiro nó, né? A gente chama de nó, esses elementos que envolvem os outros. Então, ele é o primeiro nó, ele é o primeiro elemento que vai envolver todos os outros elementos no nosso documento, tá? Então, o HTML é onde todas as coisas têm que estar dentro, certo? Depois vem o head, tá? Depois vem o head e o body. É assim como se fosse um corpo humano, tá? O HTML é como se fosse o corpo todo. Aí depois a gente divide ele em head e body, ou seja, cabeça e corpo, né? Então, se você olhar, ó, a gente tem o head lá em cima e o body lá embaixo. O head, ele é uma tag que envolve todas as tags que não vão aparecer exatamente no documento, tá? São tags que não são exibidas ali, mas elas são importantes. Depois a gente vai aprender mais sobre meta tags e tudo mais, e aí você vai ver que elas são importantes. Por exemplo, a tag de título, né, que aparece lá em cima da aba, né, dizendo qual é o nome da página que você está e tudo mais. Essa é uma tag que fica no head. Se a gente olhar aqui no nosso head, ó, ele também tem essa meta que a gente vai entender depois, dizendo aí qual é o encode e tudo mais, os acentos e tudo mais da página, certo? Então, o head ele envolve, né, todas as coisas que não aparecem na página. E o body envolve todas as tags que aparecem na página, né? Então, todas as tags que são mostradas no browser, como títulos, imagem, link, lista, tem que ficar dentro do body, certo? Então, vamos entender um pouco mais de meta tag, tá? As meta tags são tags que ficam dentro do head e que não aparecem diretamente na página, mas elas ajudam a dar informações sobre ela para o browser e os mecanismos de busca, como o Google, tá? Então, por exemplo, essa meta tag, né? Essa meta tag char7 UTF-8 diz ao browser que a gente vai usar o padrão de encode UTF-8. UTF é um tipo de codificação binária para representar os caracteres, tá? Existem outros tipos, mas esse é o tipo bem mais comum. Só que a gente tem uma evolução aí ao longo do tempo, né? Dos tipos de encode e tudo mais, e a gente tem que definir qual é o que a gente quer. Certo? A web ela tem que ser retrocompatível, né? As páginas antigas têm que continuar funcionando, né? Outra meta tag importante e mais simples de entender é a meta tag description, tá? Então aqui a gente está dizendo qual é o conteúdo daquela página, né? Essa meta tag informa qual a descrição do conteúdo da página. Geralmente ela é usada pelo Google para mostrar, né, do que se trata a página. Então, quando você vai lá do Google buscar e tem uma pequena descrição, né, dizendo o que vai ter dentro daquele site, essa descrição provavelmente veio da meta tag description, tá? Então, essa meta tag ela é bem importante e ela fica no head também. Tem a meta tag autor também, dizendo quem é o autor daquela página. Você pode colocar o seu nome como autor daquela página, o nome da sua empresa e tudo mais. Entre outras meta tags, tem muitas outras meta tags
principalmente para essa parte de compartilhamento social, onde você precisa mostrar ali, por exemplo, uma imagem quando vai compartilhar no Facebook, etc. Isso tudo entra na parte de meta tags, tudo bem? Eu deixei aqui um link para você ver essas outras meta tags disponíveis, tá? Então, você pode acessar esse link e saber um pouco mais sobre essas meta tags. Vamos falar de formulário. Eu estou tentando dar um apanhado geral no HTML para coisas que a gente vai usar já no projeto prático, tá? Então eu estou tentando dar um apanhado aqui em tudo que a gente vai usar no projeto prático para que quando chegue lá você não se sinta perdido, tá? Então eu vou falar um pouquinho de formulário porque é uma coisa que a gente vai usar. O formulário ele é especial porque ele não é uma tag de exibição apenas, né? Ele permite que a gente submeta informações para um servidor. Como assim, Léo? Quando você faz um post, né, no Facebook, você está submetendo um form. Quando você cria um novo tweet, você está submetendo um form. Ou seja, você está mandando informações para um computador, né, para um servidor, no caso do post no Facebook, o servidor do Facebook, ele vai guardar aquilo num banco de dados para exibir quando as pessoas pedirem a página. Então o form, diferente das outras tags, ele pode causar, né, a alteração de dados no servidor, tá? Então o form ele tem esse poder de alterar coisas no servidor. Por isso ele é uma tag especial. Esse, ó, é um form, esse é um exemplo de um form. Você vê que a tag principal, né, o nosso nó principal é o form, que tem ali alguns atributos, né? O primeiro atributo dele é a action e depois a gente tem o method, tá? Então a gente tem uma action e a gente tem um método. Esse método é um pouco mais complexo, mas a gente pode entender basicamente que o get ele é para pegar informações do servidor e o post, né, que é um outro método possível, é para a gente mandar informações para o servidor, tá? Coisas que vão ficar gravadas no servidor. Depois dessas tags, tem o label, tá? O label é uma tag que informa o nome de um campo. Então, se você tem ali um formzinho com um campo, né? O label, ele basicamente vai dizer o que deveria ter naquele campo. Por exemplo, a ideia desse form é você fazer uma busca no Google, né? Se você executar esse form, você vai digitar ali o que você está buscando, vai dar submeter, de repente você vai cair numa página do Google com a resposta. Porque você está mandando a informação para o Google e o Google vai mandar a página como resposta para você, tá? Você vai ser redirecionado para lá. Então, basicamente, a gente tem o label, que diz o que deve ter dentro do campo, e o input, que é uma tag fundamental no form, que é o campo propriamente dito. Ó. A gente está dizendo que a gente vai ter um input do tipo texto com o nome que, tá? Que é query, né? Uma abreviação para query, ou seja, a palavra da pesquisa, né? Que a gente vai usar. Ali a gente tem um outro atributo diferente, que ele não tem o igual, né? Ele está de uma forma mais simplificada, que é o required, né? Que seria o obrigatório, dizendo que aquele input é obrigatório. Eu não posso submeter aquele form se aquele input não tiver preenchido. E embaixo a gente tem um outro input um pouco mais especial, que é um input do tipo submit, que ele é o botão de submissão efetivamente aí desse form, tá? Clicando nele, né? Você vai enviar o form. E aquele value é o que está escrito dentro daquele botão, que é buscar. Você poderia fazer de outras formas diferentes. Essa é um exemplo de como fazer, certo? Então, esse cara aqui é o nosso form, é o nosso conjunto de tags que formam um formulário. Claro que a gente vai ver isso na prática para você entender bem mais, tá? Então aqui eu estou descrevendo de novo, a action informa qual é o URL do servidor onde a gente vai submeter as informações. Então a nossa action é a URL para o Google. O método diz qual método a gente vai usar, get geralmente usado para pegar informações, post geralmente usado para gravar informações no servidor, certo? A tag input é responsável por mostrar o campo de entrada de dados. Essa tag também possui alguns atributos, né? Que é o type, que diz, por exemplo, se é do tipo texto, número, data e etc. Né? O name, para que o servidor consiga saber, né, o que aquele campo tinha dentro, né? Então, eu vou mandar um tanto de informação para o servidor. O name é o que identifica que aquele campo é o campo de busca, por exemplo, que aquele campo é o campo com um post do usuário e etc, né? Então, o name serve para o servidor identificar
E o required que eu falei, ele é para tornar obrigatório, mas existem outros tipos de atributo também que você pode colocar ali, certo? E o input, né, que possui o type submit, é sempre o botão de submissão do nosso form. Relembrando a tag label, né, que é essa que a gente viu aqui no começo, a tag label, ela serve para identificar, então, para você avisar que aquele campo ali é para ter, por exemplo, o nome do usuário, é para ter o post ou qualquer coisa assim. Você não precisa sempre da label, tá? Você pode, por exemplo, dentro do campo está escrito do que se trata aquele campo e tudo mais, usando um atributo chamado placeholder, tá? Mas aí é uma questão de estilo que você prefere, né? Colocar o que o campo vai ter em cima dele, numa frase em cima, numa frase embaixo, ou dentro do próprio campo, tá? O label ele tem um atributo importante, né? Que é o for. Esse atributo ele aponta para o nome do input, né? Então o input ele vai ter um name, aí no for vai ter o name desse input, para linkar o label com o input. Que aí quando você clica em cima do nome do label, escrito por exemplo, coloque seu nome, automaticamente o foco fica em cima do campo do input certo. Tudo bem? Então agora a gente vai para o projeto prático finalmente, ver tudo isso de uma forma bem mais intensa. Então vamos lá. Ok, agora para o projeto prático, você vai precisar criar uma pasta dentro do seu computador. Eu vou criar pelo meu terminal, tá? Mas se você ainda não conhece o terminal, ainda não sabe usar ele, tudo bem, pode criar como você cria suas pastas normalmente, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Start na Carreira, tá? Vai ser esse o nome da nossa pasta. Eu vou entrar dentro dessa pasta, Start na Carreira, essa pasta que a gente acabou de criar, e eu vou criar dentro dela um arquivo chamado index.html, tá? Então aqui eu vou dar touch index.html. Index.html é sempre o principal arquivo, né, da nossa estrutura de arquivos HTML. A gente pode ter N arquivos HTML, né? E geralmente o index é o principal, né, o que aparece na raiz do site, né? Quando você digita, por exemplo, google.com, vai ser um index.html. Se você colocar google.com /, por exemplo, pesquisar, aí talvez seja outro HTML, certo? Eu vou abrir aqui o meu editor de textos. Eu recomendo que você use o VS Code, tá? Essa é uma recomendação pessoal, porque eu gosto muito dele, acho muito leve, muito fácil de usar. Então você vai abrir no seu editor de textos, né, a pasta Start na Carreira. Então está aqui o meu arquivo index.html, né, o arquivo que a gente acabou de criar. Se você quiser usar outro editor, existem vários outros bons, como Sublime, Atom e etc. Ok? Dentro desse cara, eu vou criar a estrutura HTML básica. Tá? A gente sabe que todo HTML tem uma estrutura básica e eu vou criar ele aqui. Esse cara, ó, ele me ajuda a autocompletar, por isso que eu gosto dele também, né? Então aqui, ó, ele me ajudou a autocompletar. Eu estava digitando simplesmente HTML, ele fez a sugestão de HTML5, eu dei tab e ele autocompletou. Aqui ele deixou o lang como inglês, eu vou até tirar o lang, poderia colocar o PTBR também, não tem problema, tá? Então aqui a gente tem o doctype, se você for digitar manualmente, o HTML, né, que envolve tudo. Geralmente não se coloca indentação aqui no HTML, tá? Uma curiosidade aí para você. Geralmente quando a gente tem um nó, a gente coloca indentação e aqui não. O body tá aqui onde são as tags visíveis e o head são as tags de informação, né? Então a gente tem uma meta tag do UTF-8, que seria o encode aqui para os nossos caracteres. A gente tem então o viewport. Essa tag aqui ela tem a ver com responsividade, ou seja, com o site se adaptar a dispositivos mobile ou tablet e ficar de uma forma agradável. Isso aqui não é uma coisa que você tem que se preocupar nesse momento. O title é o título da página, é o título da página que aparece lá em cima, né? Quando você vai visitar uma página, você vê lá na aba, né? Depois que você abriu ela, o título dela. Certo? Aqui no nosso título, então, eu vou chamar de calculadora de gorjetas, né? Calculadora de gorjetas vai ser o título da nossa página. Então, beleza. Primeira parte está ok, criamos aqui certinho. Para deixar o nosso código bem organizado, porque depois a gente vai ter que estilizar bastante, aqui dentro do body eu já vou criar uma div, tá? Essa div vai servir para envolver, então, o nosso código.
certo? E dentro da div eu vou colocar o meu H1 para mostrar o título dessa página, ó, calculadora de gorjetas, certo? Então eu coloquei aqui o calculadora de gorjetas para gente. Agora que a gente já tem esse cara, então, iniciado, né, o nosso projeto iniciado, a gente pode abrir ele para ver no browser, tá? Não precisa ser só no CodePen como a gente fez. Eu vou abrir a minha pasta, ó, tá aqui Start na carreira, eu vou clicar e pronto, ó, ele abriu no browser esse arquivo index.html e tá aparecendo calculadora de gorjetas. Então, faça isso você também, crie a estrutura, coloque o título e veja no browser, né, o seu calculadora de gorjetas já aparecendo. Então, vamos continuar aqui no nosso projeto. A gente sabe, né, que na nossa calculadora de gorjetas, a gente vai precisar de um formulário depois, né? Por quê? Porque a gente vai precisar entrar com alguns dados. Então, essa calculadora vai funcionar assim. Eu vou colocar quanto eu gastei no lugar, vou colocar quanto de gorjeta eu gostaria de dar, vou colocar então quantas pessoas, né, estavam comigo nesse restaurante para a gente dividir a gorjeta em si, tá? E ele vai calcular então quanto de gorjeta a gente vai dar para o garçom e quanto cada um vai dar, né, para esse montante se tiver mais de uma pessoa. Se não tiver mais de uma pessoa, não vai precisar dividir, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui, ó, uma nova div para a gente poder colocar o nosso form dentro dela, certo? Tem uma diferença aqui, que como eu disse para você antes, o form serve geralmente para a gente mandar informações para o servidor, né? Só que aqui a gente não vai desenvolver nada de servidor. A gente vai fazer com o JavaScript, com que o JavaScript capture esse form e dê a resposta, né? A gente consegue fazer esse cálculo no nosso browser, né? Com o JavaScript, que eu vou explicar lá na terceira aula. Então esse form, ele vai ser um form, mas ele não vai precisar mandar nada para o back-end, tá? Nada para o servidor. Então vamos começar criando, né, o nosso campo aqui, label, né, o nosso input com o nosso label, né? O primeiro campo é o quanto ficou a conta, né? A gente vai se perguntar, né, perguntar para o usuário quanto ficou a conta no final, né? Então vou colocar aqui, ó, o label, né? O label é essa tag que é associada com o input, ele mostra o valor para a gente depois entrar com o valor, né? Aqui eu vou colocar for, e eu vou dizer que o nome, né, do campo que eu vou colocar para o meu input depois vai ser bill. Então, como eu disse, o for tem que sempre ter o name do input, né? Bill é conta, tá? A gente sempre tenta fazer todas as variáveis e todas as coisas em inglês, para que qualquer pessoa do mundo consiga ler o nosso código, né? E aqui eu vou colocar, ó, quanto ficou a conta, né? Então esse vai ser o meu label. Se eu der uma olhada atualmente, né, se eu for lá no meu browser, recarregar a página, ó, já apareceu o quanto ficou a conta, tá? Claro que a gente ainda está com uma página muito simplória perto do que a gente vai chegar. Vamos só relembrar qual é o aspecto visual que a gente quer no nosso calculador de gorjetas. O destino final aí do nosso calculador de gorjetas é ficar como você está vendo aí na direita, né? Então ele vai ter lá, ó, calculadora de gorjetas, vai ter quanto ficou a conta, como foi o seu serviço, quantas pessoas vão dividir a conta, né? Vai ter o botão calcular e no final vai ter a resposta, né? Então é isso que a gente está montando para você ter bem claro aí na sua cabeça o que a gente está desenvolvendo. De volta aos códigos, então é a hora da gente colocar o nosso input em si, tá? O nosso input, ele vai ter aquela imagem, né, que eu mostrei para você, ele vai ter então a quantidade em dinheiro, né, o símbolo de dinheiro e depois o campo propriamente dito. Como que a gente faz isso, né? Eu vou colocar um P, um parágrafo, e eu vou colocar aqui o símbolo de dinheiro, né? Se eu der uma olhada no browser, eu vou ver que ele pulou linha ali e tem o símbolo do dinheiro. Maravilha! Então a gente pode prosseguir agora colocando o nosso input. Tá? O input é a tag, né, o campo onde a gente entra com os valores. Eu vou colocar aquele do tipo number. Do tipo number, o browser não deixa o usuário entrar com texto, com uma data ou qualquer outra coisa. Vou colocar um placeholder, tá? O placeholder é um outro atributo, né, que a gente pode usar no nosso input para mostrar um valor dentro, tá? Vai ficar bem mais claro agora que eu finalizar. E o name, claro,
para o back-end, né, identificar o que esse cara contém. No caso, a gente não vai mandar para o back-end, mas é um bom padrão a gente colocar aqui. Beleza, salvei esse cara, vamos ver no browser como ficou, né? Se eu recarregar, tá aqui, ó, tá o meu campo aqui, ó, numérico. Eu posso até apertar para cima, para baixo. Por ser numérico, o browser faz isso para mim. Veja que eu digitei, ó, placeholder de forma errada. Eu coloquei um A a mais aqui, né? Por isso ele não apareceu, né? Então, ó, placeholder. Beleza, agora sim eu atualizei e tem um 100 ali dentro. Esse 100 que tem aqui dentro é só uma sombra, por assim dizer. Ó. Quando eu clico, ó, não é como se tivesse 100 de verdade. Basicamente, ele é uma indicação para o usuário do que tipo de dado ele poderia entrar ali dentro, certo? Poderia escrever alguma coisa ali também, ou poderia escrever quanto ficou a sua conta ali dentro, né? Ao invés de ter o label em cima, certo? É uma outra alternativa, como eu tinha citado um pouquinho antes, né? Beleza, fizemos isso então. Né? A gente já criou o nosso label, já criou então o nosso input em si. Agora a gente pode passar para os próximos, né? Próximo label, próximo input, né? Então agora a gente vai para o como foi o seu serviço, né? Só lembrando, ó, a gente fez aquele primeiro input que está ali em cima e agora a gente vai fazer esse segundo input que está embaixo, que é uma lista, tá? Ele é um select, ele é um pouco diferente, ele é uma forma de entrar dados, mas com dados pré-definidos, certo? Então a gente vai conhecer mais uma tag interessante. Ok, vou colocar o meu label aqui, vou colocar o for, né? For, e eu vou chamar esse campo aqui de service quality, né? Eu vou abreviar aqui, vou deixar service qual, né? Seria a qualidade do serviço. Então, porque a qualidade do serviço vai estar associada com a quantidade de gorjeta que a gente quer dar, certo? E aqui dentro eu vou colocar, ó, como foi seu serviço, né? Isso é uma forma aí da pessoa repensar, né, se ela foi bem atendida ou não, para escolher bem a gorjeta, né? Então aqui a gente tem esse label e agora a gente vai ter então o nosso select, certo? Eu vou colocar esse select dentro de um parágrafo, que é uma forma aí automática da gente pular de linha. O select, certo? A gente vai ter um name para ele. O name tem que ser igualzinho ao que estava ali no for, né? Depois eu vou até mostrar a parte prática disso de estar no for ou não, tá? Então aqui a gente vai ter então essa tag select. Essa tag select, ela serve para a gente selecionar valores pré-definidos. Então eu vou colocar aqui uma option, tá? Vou colocar uma opção. Vou colocar, por exemplo, a opção 1, tá? Isso aqui é só um exemplo, depois a gente vai refatorar isso aqui. Option 2. Se você não sabe, a palavra refatorar significa você melhorar os seus códigos, tá? Então, se eu voltar lá no meu browser, né? Se eu voltar aqui para o meu browser, recarregar, tá aqui, ó, 1 ou 2. Veja que funciona, né? Da questão do for, eu tinha dito que quando a gente clicasse aqui, ó, ele linkaria com o name, tá? Só um pequeno ajuste. Na verdade, o for, ele linka com o ID, tá? Então, a gente teria que ter um ID aqui também, que é um outro atributo que eu vou explicar depois, né? Um atributo aqui, ó, bill, para que a gente consiga tirar o melhor do label, tá? O que seria isso? Ó? Se eu colocar esse atributo ID aqui no nosso input e recarregar aqui, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele seleciona automaticamente. Você percebeu? Eu não preciso clicar aqui, eu posso clicar na própria frase, tá? Então, é no ID, tá? Eu tinha citado que era no name, mas é no ID, beleza? Então, aqui a gente precisa, claro, ter o mesmo ID aqui no select, para que funcione no nosso select também. Depois eu vou explicar mais sobre IDs e classes e tudo mais, e aí você vai ver como isso é importante. Se eu clico aqui, beleza. Se eu clico aqui, beleza. Maravilha. Então, nosso select está funcionando, mas ele ainda não está próximo do que a gente queria, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui algumas opções. Ó. 30% de gorjeta quando o serviço foi incrível, tá? Quando o serviço foi incrível, vale aí 30% de gorjeta. Né? Eu vou até copiar esse cara só para ficar mais fácil. Ó. Então, a gente vai ter 5 opções aqui. Né? Então, eu vou replicar aqui embaixo ó, só para acelerar o processo. A gente vai ter 30% de gorjeta, 20% de gorjeta, 15% de gorjeta, vamos ter 10% de gorjeta e 0,5% de gorjeta, né? Quando o serviço não foi tão bom.
Então, 20% é quando foi bom, depois aceitável, 15%, né? Aceitável. Depois a gente vai ter então o ruim e aqui o péssimo, né? Talvez no péssimo a gente devesse dar até 0, né? Mas beleza. Então aqui a gente vai ter esses caras. Se a gente for no nosso browser, ó, vai estar funcionando. Ó. Ele seleciona o 30%, seleciona o 5%. Beleza? Então funcionou. Só que tem um outro porém. Essa option que está escrito aqui, ela só me dá um texto, certo? Quando eu for capturar, né, o valor que está aqui dentro para eu usar de verdade, eu preciso de um atributo, tá? Esse atributo, ele chama value e ele pode ser passado na option. Aqui no caso, eu vou passar o value 03, que vai servir para a gente fazer a conta da gorjeta depois. Ali embaixo, 02, tá? Vai ser um multiplicador para a gente fazer a conta da gorjeta. Você pode passar qualquer coisa no value, tá? Mas aqui no nosso caso, né, a gente vai passar dessa forma, 0,15, 0,10, né? E aqui 0,5, beleza? Então, a gente está dizendo que quando o usuário selecionar esse cara, o value que eu vou poder usar vai ser esse. Quando ele selecionar esse, o value vai ser, por sua vez, esse, certo? Isso não muda nada visualmente, visualmente continua idêntico, mas ele muda na hora que a gente for usar o select de forma prática. Agora, vamos colocar uma outra option aqui em cima, que é uma option especial. Eu não quero que fique aparecendo 30% ali direto, tá? Eu não quero que esse 30% fique aparecendo quando carrega a página. Então, eu vou colocar uma outra option chamada escolha uma opção. Tá? Esse escolha uma opção vai servir como título aqui, ó, escolha uma opção. Só que tem um problema. Imagina que o usuário escolhe a opção escolha uma opção. Isso seria um problema porque ele não tem um value associado, certo? Mas é claro que tem aqui então atributos para a gente. Ó. Eu posso colocar o atributo disable para desabilitar ele. Selected, o selected ele serve para selecionar assim que carrega a página. Beleza? E é basicamente isso, né? Então, se eu carregar aqui, eu posso selecionar ele, mas ele não vai dar como um form preenchido, certo? Ele vai falar que o meu form não está preenchido corretamente. E se eu quiser deixar aqui por garantia, posso deixar um value 0 nele ou qualquer coisa desse tipo. Mas beleza, então a gente conseguiu criar o nosso select, que é uma coisa bem diferente, né? E agora a gente pode seguir aqui criando o nosso próximo campo, que é esse campo, ó, quantas pessoas vão dividir a conta, certo? Estamos quase chegando no final aí do nosso processo. Então, beleza, vamos colocar aqui um label para esse cara, vamos colocar um for, eu vou chamar isso de people, tá? Esse campo de pessoas, né? Pessoas para dividir. E aqui dentro a gente vai ter o próprio texto, né? Quantas pessoas vão dividir a conta, né? E um ponto de pergunta. Eu escrevi errado aqui, ó. Tem que tomar cuidado, senão não funciona. Beleza. Então, colocado ali o nosso label, a gente vai colocar aqui um parágrafo só para dividir certinho. E a gente vai colocar então o nosso input, né? O nosso input, ele vai ser do tipo numérico, né? Vai ser um number, mas existem vários outros inputs, como data, texto e tudo mais. Ele vai ter um placeholder, claro, né? Um placeholder. Vou colocar aqui um exemplo de número de pessoas, 1, e ele vai ter então um name, people, né? E como eu tinha falado antes, para o nosso for funcionar perfeitamente, ele vai precisar de um ID, tá? Beleza, então colocamos aqui, e aqui eu vou escrever pessoas, tá? Então o cara vai selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, e aí o pessoas só para ficar claro para ele do que se trata, né? Então se a gente vê aqui no nosso browser, ó, tem aqui ó, uma pessoa, duas pessoas, né? E etc, né? Então, em pessoas aqui a gente poderia colocar pessoa ou pessoas, né? Para ficar mais correto, né? Já que pode ser uma pessoa só ou várias pessoas, né? Então, ó, quantas pessoas vão dividir a conta? Aí ali vai ter o nosso campo. Claro que o aspecto visual está bem distante do que a gente idealizou, né, para o nosso projeto, mas isso é a aula 2, certo? É lá que a gente vai trabalhar essa questão.
E agora vamos colocar então o nosso botão de submit, né, para finalizar aí essa parte. Então aqui a gente vai colocar um button. Lembra que eu tinha mostrado que o submit podia ser um input, né, do tipo submit, mas também pode ser um button, tá? Um botão. O button é uma tag HTML para você gerar um botão, né? Então aqui vai ser um button do type submit, funciona muito bem. Claro que tem que estar dentro do form. Beleza. Então esse cara está aqui. Vamos colocar aqui, ó, calcular. Beleza? Colocamos esse cara certinho. Agora a gente pode recarregar e ver que a gente tem então o botão calcular. Então a gente desenvolveu o nosso form. Veja que está muito simples, né? Parece realmente muito distante isso aqui, disso aqui, mas tudo isso aqui é estilo, tá? E para que isso funcione mecanicamente, a gente tem o JavaScript, certo? Então, da onde a gente está agora para cá, vai ser mais uma questão de estilizar e colocar o nosso JavaScript para fazer com que as coisas funcionem bem, certo? Então, a gente finalizou a parte do nosso projeto prático. Quero que você siga aí, faça também, crie o seu projetinho. Se quiser brincar um pouco com ele, cria uma versão 2, coloca mais tags, melhora, faz como você quiser, ok? E eu tenho algumas missões para essa aula, para você continuar aprendendo, certo? Quais são essas missões? Eu quero que você leia mais sobre tags, tá? Nesse link que está na tela. Depois eu quero que você aprenda um pouco mais sobre forms e inputs. Nesse link que está na tela, são documentações em português, inclusive, né? Você pode selecionar em português ou em inglês, ou o que você quiser. E lá você vai aprender mais sobre formulários e tipos de input. Eu também gostaria que você lesse sobre um tipo de tag que a gente não falou aqui, para não se alongar demais, que são as tabelas, tá? Sabe, tabelas que a gente tem nos sites são tags HTML, é claro, e você pode aprender mais sobre elas no link que está abaixo, tá? Então, essas são as minhas missões para você. Finaliza o projeto, brinca um pouco com esse projeto, depois você vai entrar mais um pouco no mundo das tags e conhecer mais as documentações que são fundamentais aí para todo programador, certo? Então, essas são as minhas missões para você. Na próxima aula, a gente vai aprender o que é CSS, né? E a gente vai estilizar o nosso projeto. Ele vai ficar com aquele aspecto que você viu ali no começo, bem mais bonita, né? Do que só essas tags HTML que a gente viu hoje. Então, na próxima aula, estilização com CSS. E aí, programador? Curtiu a aula? Eu espero que você tenha aprendido muito. Para você tirar todas as suas dúvidas e também fazer networking, eu criei um grupo exclusivo dessa série, tá? Um grupo no WhatsApp. É só clicar no botão que tem aqui embaixo, escrito grupo no WhatsApp, provavelmente. Você vai cair lá nesse grupo e lá você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder conversar comigo e tudo mais. Certo? Então não deixe de entrar no grupo, tira uma foto ou um print, alguma coisa e coloca lá no seu Instagram, marcando o Bitcode, falando que você está fazendo a série Start na Carreira de Programação, certo? Eu vejo você então na próxima aula para você aprender sobre estilização e para a gente continuar o nosso projeto prático. Até lá!